Bom dia, voltei. Não disse que voltava? Olha eu aqui novamente para o nosso segundo momento de hoje, ciências. Preparados para a nossa viagem o mundo dos animais? Isso mesmo, vamos viajar conhecendo os animais. Preparem-se que vai começar. Vou virar e vamos começar. Ciências, certo? Tá bem pertinho para vocês verem. Ciências. Terceiro ano A, tia Mônica Elizabeth, 11/9/2020, 11 de setembro de 2020, sexta-feira. Páginas 115 a 119. O habitat e a locomoção dos animais, onde eles moram e como eles se locomovem. Os animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, morrem e possuem a capacidade de reprodução. Nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. E possuem a capacidade de reprodução. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Os animais também apresentam diversas formas de locomoção, podendo andar, nadar, saltar, voar, rastejar ou simplesmente não se locomover. No tamanho, os animais variam muito, podendo ser considerados de porte pequeno, como pulgas, sanguessugas e mosquitos, médios, como muitos sapos, cachorros e tamanduás, e de grande porte, como bovinos, elefante e baleias. A quantidade de pata dos animais também é variável, de acordo com o grupo ao qual pertence. Alguns deles não possuem patas, como as esponjas e serpentes. Outros possuem 2 patas, como as aves e os morcegos. Existindo também o que possui 4 patas, girafa, cachorro e etc. Outros animais possuem 6, os insetos, 8, as aranhas, caranguejo, ou mesmo inúmeras patas, tal como as centopeias. A cobertura do corpo dos animais também muda bastante. Muitos peixes têm o corpo coberto por escama, assim como os répteis. Já nos anfíbios, essas estruturas são ausentes, não aparecem. As aves têm o corpo coberto por penas e mamíferos são cobertos por pelos. Quanto aos invertebrados, isso varia muito, mas vale destacar o corpo coberto por carapaça externa, típico do grupo dos antrópodes, caranguejo, aranha, centopeia, borboleta e etc. E a presença de conchas em muitos animais do grupo dos molúsculos, como mexilhão, ostra, caracol, nautilho e etc. A alimentação dos animais é outro aspecto variável, que varia muito, classificando-se como carnívoros, aqueles que se alimentam de carne de outros animais, que é o leão, jacaré e a piranha, que é um peixe. Os herbívoros, aqueles que só comem vegetais, inteiros ou parte deles, como a girafa, o boi e o coelho. Os onívoros, que comem tanto quanto o outro, porco, galinha, macaco, cachorro e etc. E os detritívoros, os que se alimentam da matéria morta. Vamos lá. Algumas espécies possuem coluna vertebral.
e por isso são chamados de animais vertebrados. Eles se dividem em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. No entanto, há vertebrados sem vértebras, que é o caso das lampreiras e feiticeiras, espécie de peixes. Assim, na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença de crânio. Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Eles são divididos nos grupos dos poríferos, equinidário, platineutos, nemateumintos, molúsculos, anelídeos, antrópodes e equidormos. A locomoção é o modo como o animal se desloca no ambiente. O animal se desloca onde o ambiente se desloca. Os órgãos responsáveis pelo movimento dos animais são os músculos e os ossos. Os ossos encaixam ao nível das articulações, que permitem mover-se uns em relação aos outros. Embora a locomoção seja uma das características dos animais, há animais como a esponja e os pêssegos, entre outros, que não se deslocam, vivem fixos. Função da locomoção: procurar alimento, reproduzir-se, fugir dos outros animais, procurar abrigo, encontrar melhores condições climáticas quando o clima muda com as estações do ano. Existem modos de deslocação diferentes consoante. Os animais, os seres vivos, se deslocam na água, no solo ou no ar. Então, há animais que nadam, que voam, que marcham, correm, saltam ou se rastejam. E há até aqueles que se deslocam de várias maneiras. Muitos dos animais que vivem no ambiente terrestre marcham, correm ou saltam, apoiando no solo as extremidades das patas articuladas dos membros. Mas outros animais só conseguem rastejar, pois não têm membros ou estes estão dispostos lateralmente. Marcha: o animal apoia a planta do pé em solo e tem sempre pelo menos um membro ao tocar no solo. Corrida: apoiam as pernas e os dedos ou as unhas transformadas em cascos no solo. Todo o corpo se eleva frequentemente do solo. Salto: as patas posteriores do animal, geralmente em forma de Z, dão-lhe um grande impulso, uma vez que funciona como mola quando o animal salta. Reptação: o animal desliza apoiando o ventre no solo, uma vez que não tem membros ou esses estão dispostos lateralmente ao corpo, não tendo força para segurar durante muito tempo. Caso do jacaré, da cobra, da lagarta. Locomoção no ar: a maioria das aves, dos insetos e certos mamíferos, como os morcegos, desloca-se facilmente no ar, porque tem órgãos especializados para voo. Passarinho, abelha, borboleta, o morcego. As aves têm um par de asas, na forma aerodinâmica, externo, em forma de quilha, e os ossos ocos e leves. O morcego apresenta uma membrana alar, prega de pele que une os dedos e as patas e a cauda, que lhes permite voar. Locomoção na água: os vertebrados, peixes, mamíferos, anfíbios, répteis e aves se deslocam no meio aquático. Têm órgãos
adaptados à locomoção na água. Os mamíferos aquáticos são excelentes nadadores, devido a terem forma hidrodinâmica, membros e caudas transformados em barbatanas. Os anfíbios, as aves aquáticas, os mamíferos semiaquáticos e os répteis deslocam-se dentro e fora da água. Tem uma membrana chamada membrana interdigital, que ao aumentar a espécie da pata facilita a natação. Gente, quanta curiosidade! Eu não sabia tudo isso sobre os animais. Fiquei sabendo com vocês. Olha que legal, aprendemos juntos. Então, depois dessa aula, vocês vão precisar ler o livro para conhecer, entender e responder. Não esqueçam de fazer a leitura do livro para responder as tarefas, tá? E a tarefa é a seguinte. O que é que vocês vão fazer? Encontre e pinte o animal que não está no seu habitat. Qual dos animais que está errado aí na imagem? Desenhe o habitat do animal abaixo. Qual é o habitat? Onde é que o leão mora? Organize as palavras e descreva a mensagem. Os insetos possuem fortes, reforçadas asas, músculos peitorais movimentadas por. Então, organiza que vai formar a frase. Faça a correspondência entre os animais e seu respectivo habitat, ao animal, ao seu lugar onde mora. Complete os espaços usando as palavras abaixo. Saltando, marchando, rastejando, correndo. Explique como se locomove os animais abaixo. Reescreva a frase substituindo as figuras por palavra. As galinhas possuem um padi coberto por ocos, que os ajudam no movimento do voo. Tá certo? Organizem, faça a sua tarefinha. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau! Meu coração tá com vocês. Estou indo, mas o meu coração tá ficando, tá bom? Beijo, meus amores. Até segunda-feira. Se protejam e protejam a todos que vocês amam. Usem máscara, álcool em gel e água e sabão para lavar as suas mãos. Tchau!